Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro e último episódio da análise do caso Daniela Pérez sobre a ótica da série Pacto Brutal da HBO Max. E hoje nós vamos fazer uma análise jurídica aí sobre os fatos e acontecimentos da época. Vamos lá? Primeiramente, é importante a gente entender as leis que estavam vigentes na época, né, e qual era o contexto ali do Brasil quando o crime foi cometido. Em 1992, a Constituição Cidadã, aquela que acabou com a ditadura no Brasil, tinha apenas 4 anos de idade e trazia aí uma ótica mais sobre o lado dos direitos humanos. Em contrapartida, nós temos um Código Penal vigente até hoje, que data de 1940, lá da Era Vargas, né? Paralelamente a isso, além do Código Penal que prevê a maioria dos crimes existentes, nós podemos ter crimes que são previstos em outras leis. E também temos a Lei dos Crimes Hediondos, que é uma lei que dá um tratamento diferenciado para determinados crimes. Em 1992, a Lei dos Crimes Hediondos não enquadrava o homicídio simples ou o homicídio qualificado como um crime hediondo. Ela entendia que apenas os crimes que tinham um certo envolvimento patrimonial deviam ser tratados de maneira diferente sobre a ótica da condenação, sobre a ótica do cumprimento da pena. Então, em 1992, apenas latrocínio, o roubo seguido de morte, extorsão com consequência em morte e atentado ao pudor eram considerados crimes hediondos. Inclusive, na época, o entendimento era de que se você cometeu um crime hediondo e você foi condenado por ele, você ficava preso o tempo integral da sua pena, né? Hoje, o STF já mudou essa compreensão da lei, então existe uma progressão de regime diferenciado, mas ainda que não se iguala aos crimes comuns. Para vocês terem noção, uma pessoa presa por um crime comum, roubo, por exemplo, ela tem que cumprir 1/6 da sua pena, né? Enquanto uma pessoa que comete um crime hediondo tem que cumprir ali 2/5 da pena. E esse tratamento diferenciado em 1992 e a época em que Guilherme e Paula foram julgados, ele não existia essa compreensão. Então, ou você cometia um crime simples, e aí tinha os benefícios da lei comum, ou você cometia um crime hediondo e você era julgado e preso por ele, você ficava preso o tempo integral da sua pena. Primeiro ponto importante para a gente entender como que Guilherme e Paula foram julgados e presos. Além disso, naquela época, um entendimento que só foi mudado recentemente, inclusive em 2008, por um projeto de lei, o Código Penal previa o protesto pelo novo júri. E o que é o protesto sobre o novo júri? Uma pessoa, um criminoso que foi julgado pelo júri popular e condenado, tem ali a sua pena arbitrada pelo juiz. Então, se o juiz desse uma pena de 20 anos ou mais, esse condenado poderia pedir um novo julgamento. Só que como não existia uma limitação de quantas vezes isso poderia acontecer, ele poderia solicitar diversos julgamentos. E aí o princípio da segurança jurídica, que é um dos princípios fundamentais do nosso direito, estava totalmente ferido. Então, considerando essa lei que era vigente à época, que estava dentro do Código Penal, Guilherme e Paula foram condenados a menos de 20 anos, pois senão eles teriam, né, era quase que automático esse entendimento perante os advogados, eles iam protestar por um novo julgamento e seriam submetidos a outro julgamento, isso, né, ficaria sem um fim. Então, nós temos uma lei de crimes hediondos que não englobava o homicídio simples e qualificado, né, e nós temos um Código Penal que previa o protesto pelo novo júri que impedia condenações altas. E aí a gente volta para a análise dos fatos. Quando encontraram o corpo de Daniela Pérez, não sei se vocês lembram lá do primeiro episódio, a mala de dinheiro que ela carregava de dólares e sua aliança não foram encontrados, né? Não foram encontrados e não constavam no relatório da polícia. Por isso, seu crime foi qualificado basicamente como um homicídio posteriormente qualificado, mas não teve nenhum envolvimento patrimonial. Então, ficou fora dos crimes hediondos. Isso já dava um tratamento diferente para cumprimento de pena de Guilherme de Pádua e Paula Tomás quando eles fossem condenados. Eles foram condenados a pena que se enquadrava ali e que impediria que eles tivessem um novo julgamento. Então, consequentemente, eles tiveram um julgamento até
brando, considerando tudo que foi feito, tudo que foi, né, apurado ali pelas investigações. E aí, diante dessa situação, Guilherme e Paula saíram da prisão após serem presos preventivamente, depois com uma conversão, em 1999, 7 anos após o cometimento do crime. Depois desse período, né, é importante entender que a lei mudou, o entendimento da STF mudou, mas nesse meio tempo, o que aconteceu? Um movimento liderado principalmente pela mãe de Daniela Pérez, Glória Pérez, conseguiu alterar a lei de crimes hediondos. E isso aconteceu, inclusive, antes de que Guilherme e Paula fossem julgados. Ela moveu aí, né, conseguiu as assinaturas necessárias para se promover um projeto de lei, movimentou o Brasil, conseguiu, né, ter essa interlocução com o Congresso Nacional e em 1994 aprovou um projeto de lei que inclui o homicídio e diversas qualificadoras dentro da lei de crimes hediondos. Então hoje, atentar contra a vida, né, inclusive na forma tentada, se você tenta e não consegue matar alguém, é considerado crime hediondo e você tem um tratamento diferenciado tanto para o julgamento quanto para o cumprimento de pena. Mas então, ela conseguiu em 1994 a alteração de lei, Guilherme e Paula foram julgados em 1997 e mesmo assim eles, né, tiveram um benefício quanto a isso. Por quê? Também é um princípio, né, brasileiro e do direito de que a lei ela só retroage se for em benefício do réu. Então, não se pode ser julgado por uma lei, por um crime que, em tese, não existiam na época que o crime foi cometido. E aí, essa alteração só vale para o futuro, para os crimes cometidos depois de 1994. E aí, com relação à progressão de regime, ao cumprimento da pena, eles se beneficiaram, tendo ali cumprido um pouco mais do que os 2/5, pouco menos, inclusive, do que o previsto para sua pena. Então, nós temos um crime que implicou diretamente em alterações da lei brasileira. O movimento liderado por Glória Pérez teve um impacto e, infelizmente, não foi aplicado no julgamento de Guilherme e de Paula, mas reverberou aí em outras situações, em outros casos. Mas tão importante quanto entender essas alterações, como elas foram trazidas, é importante ver o outro lado da moeda, né? É uma discussão que eu sempre busco trazer para esse perfil. Hoje, o número de encarcerados, de criminosos presos, é muito maior por tráfico. E aí a gente vê que, às vezes, uma pessoa presa por tráfico acaba cumprindo muito mais anos de cadeia do que um assassino cruel que atuou de forma planejada e de maneira fria e que causou aí uma alteração tão gigantesca na lei. Isso porque, né, sempre tem uma questão mais complexa que merece ser analisada a frio. Né? Hoje, quem é preso por tráfico, quem é preso por roubo, não são os grandes escalões das organizações criminosas, muito pelo contrário. Geralmente são aqueles que são vistos na rua, as mulheres dessas pessoas, são tratados de maneira tão brutal por um sistema que é mantido pelo Estado e que é basicamente alimentado por ele mesmo, porque se torna um ciclo vicioso. Enquanto aqueles crimes que deveriam realmente estar sendo combatidos e que deveriam ter uma atuação mais efetiva do sistema penitenciário, do próprio sistema judicial, acabam passando ilesos se você tem outros requisitos, outros critérios subjetivos cumpridos, né, como bom comportamento, uma ficha de antecedentes mais branda e que não é um problema social. Então fica essa análise, né, essa reflexão, para a gente poder entender e não julgar os fatos passados com a opinião e com os conhecimentos que nós temos hoje. É importante principalmente fazer esse contexto do passado, do presente e entender o que é necessário para mudar e alterar o futuro desse país, desse sistema judicial, que é um papel que os advogados e que as pessoas, a própria população, pode contribuir para isso, como nós vimos no caso da Daniela Pérez. Muito obrigada, pessoal, pela participação, pelo engajamento. Fica aqui o encerramento deste quadro e eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau.